Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra fale a cada coração neste momento. Que o Teu Santo Espírito venha a abrir o entendimento para que possamos perceber, Senhor, mais do que a mera letra, aquilo que Tu queres que nós aprendamos. Seja com Teu povo, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia registra 10 aparições diferentes após a ressurreição de Jesus. No texto de hoje, Lucas, capítulo 24, 13 a 35, olhamos para uma das mais cativantes, uma história só encontrada no Evangelho de Lucas. O cenário é uma caminhada de ida e volta entre Jerusalém e Emaús. Alguns crentes judeus estavam voltando para casa após a celebração da Páscoa. Um se chama Cleopas, o outro não nos é revelado o seu nome. Os estudiosos também não sabem exatamente onde seria a cidade de Emaús, mas Lucas nos diz que era uma caminhada de 60 estádios, ou seja, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Os dois viajantes provavelmente estavam cercados por muitos outros peregrinos, fazendo a mesma travessia de volta para suas casas. Então, não foi uma grande surpresa para eles quando outro viajante se ajunta a eles. As emoções deles corriam a toda velocidade naquele dia, assim como as nossas emoções também, às vezes. Então hoje vamos nos juntar a esses viajantes na estrada para Emaús, porque nós também ficamos às vezes desapontados com Deus. Mas quando buscamos a sua vontade através da sua palavra, Ele nos fala, Ele nos esclarece sobre seus planos. Então, nosso desapontamento se converte em alegria. Começamos a ver as coisas da perspectiva de Deus. Vejamos, pois, cada um desses segmentos da jornada de Jerusalém a Emaús. Em primeiro lugar, não é raro ficarmos desapontados com Deus. Na história de hoje, decepção é a palavra que melhor define a situação. Cleopas e seu companheiro haviam depositado em Jesus toda a sua confiança como o salvador da sua nação. As Escrituras dizem que seus rostos estavam tristes, versículo 17. Enquanto diziam, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, verso 21. Eles estavam cansados de viver sob a tirania do Império Romano. Queriam desesperadamente que Deus os resgatasse. Jesus parecia ser a resposta a essa prece. Quero dizer, parecia ser, até ser ele entregue por seus próprios líderes judeus e ser executado pelo brutal governo romano. Todas as suas esperanças haviam morrido com Jesus naquela cruz. Mas os dois continuaram. Havia algo muito estranho. As mulheres estavam falando de uma sepultura vazia. Seu corpo não estava onde deveria de estar, e elas teriam visto um anjo que afirmava que Jesus estava vivo. Os caminhantes estavam confusos, estavam tristes, desapontados, ainda que talvez um pouco esperançosos, e com medo de serem mais uma vez desiludidos. Talvez houvesse neles uma certa ira contra Deus, por não atender às suas esperanças, por não responder às suas orações. Se formos honestos, nós podemos nos identificar com esses caminhantes. Às vezes, parece que Deus nos abandona. Deus não chega a nos ajudar da maneira como nós esperamos. Nós oramos por cura e isso não acontece.
Conversamos com Deus sobre os problemas em nossas relações interpessoais e as coisas ficam ainda piores. Oramos por paz de espírito e ficamos ansiosos. Oramos para que o salário seja suficiente para passar o mês, mas o dinheiro acaba antes das contas. Deus nos desaponta. Às vezes, leva um tempo para lembrar que o Senhor está presente, que o Senhor pode controlar a nossa ira, desapontamento, tristeza, e se formos corajosos o suficiente, se formos espertos o suficiente, poderemos simplesmente encontrar Jesus no nosso caminho. Nosso caminho pode cruzar-se com o dele. Às vezes precisamos que Jesus diga, como ele fez com esses dois, no versículo 25, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ou como diz a outra versão, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. E assim, iniciamos a segunda fase da nossa jornada na estrada de Emaús, onde Deus esclarece a sua vontade através das Escrituras. Foi o que Jesus fez aqui. Ele começou a lhes explanar todos os textos do Antigo Testamento, mostrou a eles como os profetas, através dos tempos, predisseram não só um Cristo triunfante, um Messias que triunfava, mas também um que iria sofrer, morrer e ressuscitar. Não sabemos quais versículos Jesus usou. Talvez ele tenha começado com Gênesis 3, onde Deus promete um descendente de Adão e Eva que viria a pisar a cabeça da serpente de uma vez. Talvez ele tenha citado Isaías 53, acerca do servo sofredor, ou Zacarias 12, verso 10, aquele que foi traspassado por nossas transgressões. Ou ainda, Malaquias 3, verso 1, o mensageiro da aliança. O estudo bíblico de Jesus me lembra a famosa estudiosa e professora da Bíblia, Henrietta Mears, que escreveu: ninguém pode entender a Bíblia a menos que veja Cristo em cada uma das suas páginas. Jesus se mostrou a eles sistematicamente no texto citado. Os primeiros cristãos necessitavam de uma visão mais ampla acerca do seu mestre. Eles precisavam entender que, assim como o Messias veio para sofrer, às vezes nós também sofremos. Mas da mesma forma que o Messias alcançou a vitória, nós também o faremos, pois confiamos na vontade de Deus e na sua redenção final. A igreja primitiva precisava entender que o reino de Deus vem não através de governos terrenos, mas através de um coração humano de cada vez, enquanto as pessoas abandonam a si mesmas e seus pecados e se lançam à misericórdia de um Deus que é perdoador e restaurador. Esses crentes precisavam confiar que Deus ainda estava agindo. Mesmo que ele estivesse respondendo suas orações de uma maneira radicalmente diferente daquela que eles esperavam. Quando finalmente deixamos o Espírito Santo nos falar através das Escrituras, Deus faz os ajustes que nós precisamos. Deus nos conduz ao seu plano. Deus amplia a nossa perspectiva. Ele nos ajuda a ter uma visão mais ampla da sua vontade. E então nós passamos para a terceira etapa da jornada. Ficamos alegres ao nos alinharmos com a vontade de Deus. Olhemos para esses dois discípulos. Eles tinham acabado de caminhar 11 longos e tristes quilômetros para casa. Então Jesus inesperadamente assumiu o papel de anfitrião. Partiu o pão, orou e lhes entregou. De repente Deus abriu
seus olhos e eles finalmente o reconheceram e seus corações se encheram de alegria. Não sabemos ao certo por que é que tudo se encaixou bem naquele momento. Talvez sua sequência de abençoar, partir e entregar os tenha lembrado das histórias da última ceia de Jesus com seus discípulos, ou do partir do pão na alimentação da multidão com 5.000 pessoas. Não sabemos por que, nesse momento, os olhos deles estavam abertos, mas eles estavam. E assim, eles perceberam quem ele era. Jesus então desaparece. Agora, eles não precisavam continuar a vê-lo para compreender o que se passava. Já não estavam mais desmoralizados. A tristeza tinha desaparecido e eles lembraram: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na verdade, eles estavam tão empolgados que resolveram de imediato voltar a Jerusalém, certamente a um ritmo mais rápido dessa vez. Cristo havia ressuscitado, a fé deles continuava muito viva. Haviam se encontrado com Jesus e quando chegaram de volta a Jerusalém, descobriram que Pedro também o tinha visto. Todas as dúvidas foram postas de lado. Jesus está vivo e por causa disso tudo foi diferente. Jesus faz novas todas as coisas. Queridos irmãos, quando o coronavírus atinge alguém que é nosso querido, ou quando o dinheiro acaba, ou quando o prognóstico não é bom, ou quando alguém nos decepciona, talvez seja apropriado fazermos uma pausa antes de reagirmos. Quando nós sentimos desanimados, ou com medo, ou perdidos em meio a situações difíceis da vida, talvez possamos perceber ao Senhor neste nosso caminho. Quando Deus nos fala através de sua palavra, tudo muda. Nossa perspectiva é uma das primeiras coisas em que Deus costuma trabalhar, pois passamos a nos submeter à sua vontade, ao invés da nossa própria vontade. Proclamemos, como Jesus, no jardim do Getsemane: seja feita a tua vontade. E encontraremos uma nova alegria e um novo propósito ao descobrirmos a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, agradecemos-te por essas duas pessoas e seu encontro com Jesus no caminho de Emaús. Agradecemos-te que ele os tenha buscado, sanado suas dúvidas, revelado a tua santa vontade a eles, mudando suas vidas para sempre. Ajuda-nos a te buscar em nossas jornadas de ansiedade, nos momentos de desespero, de desesperança. Permite-nos que o poder da tua palavra nos aproxime cada vez mais da tua vontade e renove em nós a esperança e a alegria. Em nome de Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.